Sejam bem-vindos ao canal, fiquem agora com o resumo de terça-feira 9 de julho da Rainha da Pérsia. Inscreva-se e deixe o seu like. Amestris pede a Artabano que resolva a situação. Arbona sugere que Xerxes tome uma infusão para melhorar, mas Xerxes suspeita que ele quer enfraquecê-lo e joga a bandeja no chão, mandando Arbona sair. Arbona tenta ajudar, mas Xerxes o expulsa de seus aposentos de forma grosseira. Ioná acha que Hadassa está diferente, e Mordecai comenta que ela deve estar cansada. Mordecai também observa que o rei mudou muito depois que Hadassa se tornou rainha. Varda chama por Esdras e Ioná diz que ele deve ter saído. Esdras está conversando com Joel sobre Jerusalém, comentando que sempre achou que a cidade seria mais bonita e sem ratos. Joel explica que a cidade era bonita, mas isso mudou quando o povo se afastou de Deus. Joel diz que gostaria de morrer em Jerusalém e pergunta o que Esdras quer ser quando crescer. Esdras diz que seu pai era escriba da tribo de Levi, e Joel comenta que isso significa que ele vem de uma linhagem de sacerdotes, um privilégio. Esdras menciona que é perigoso servir a Deus ali, e Joel responde que ele deve ser um escriba, afirmando que Deus o capacitará. O arauto pede espaço para a passagem da condenada. Mordecai pergunta a Esdras o que ele está fazendo ali, e Esdras responde que foi procurar Joel. Mordecai adverte Esdras para não fazer isso novamente, pois é perigoso. O povo murmura sobre a rainha enquanto o arauto lê a sentença de Amestris, acusada de desrespeitar o decreto do rei ao entrar em sua presença sem ser chamada. A sentença serve para mostrar que o rei cumpre suas promessas e que nem mesmo a ex-rainha, mãe de seus filhos, é poupada quando desobedece. Amestris é condenada à morte, e Mordecai observa em silêncio. Esther pergunta o que aconteceu. Ariana responde que é o rei. Esther pergunta o que aconteceu, e Hayat diz que ele mandou executar Amestris. Esther questiona o motivo, e Ariana explica que ela foi à presença dele sem ser chamada e ele ordenou que fosse enforcada. Hayat comenta que o rei poderia ter tido misericórdia, mas Ariana insiste que desobedecer uma ordem direta do rei leva à morte. Esther diz que precisa fazer algo, mas Ariana pergunta se ela quer morrer também e pede que não faça besteira. Esther pergunta quando será, e Ariana diz que já está acontecendo e que ela não pode fazer nada. As concubinas estão desesperadas, e Hegai tenta acalmá-las. Amira, em um canto, lembra do que fez com Elarrê, deu-lhe um chá e depois a esfaqueou, dizendo que foi amando de Amestris. Hegai diz para todas se acalmarem, pois a rainha desobedeceu e a punição é a morte. Arbona dá um sinal para Arya encontrar-se com o rei. Esther entra pela porta secreta que dá acesso ao jardim que Xerxes fez para ela e vê Xerxes beijando Arya. Chocada, ela vai embora. Arya comenta como o jardim é lindo, e Xerxes pergunta se ela está falando dele ou do jardim. Arya o elogia, e Xerxes revela que fez o jardim para sua rainha. Arya diz que a rainha é uma mulher de sorte, e Xerxes responde que ela deve dizer isso a ela. Arya diz que contará, mas antes quer sentir o que a rainha perdeu. Esther entra correndo em seus aposentos e chora muito. Amestris diz a Artabano para soltá-la, afirmando que não há mais ninguém para enganar. Artabano pergunta se as gêmeas são suas filhas, e Amestris quer saber quem lhe disse isso. Artemísia aparece e diz que foi ela quem contou. Amestris nega, chamando Artemísia de mentirosa. Artemísia comenta que Amestris sempre foi confiante no amor de Xerxes, no poder de sua linhagem e na lealdade de seus aliados. Ela pergunta como Amestris se sente agora, frustrada. Amestris olha para Artabano, e Artemísia comenta sobre o planejamento em vão. Amestris pergunta a Artabano como ele pôde traí-la, e Artemísia responde que ele se cansou de ser humilhado. Amestris tenta se soltar, mas não consegue. Artemísia diz que agora é a vez dela de ver Amestris morrer sufocada e comenta sobre a diferença entre elas, como Amestris maltrata os homens enquanto ela os aprecia. Ela manda Artabano preparar Amestris para a execução. Desesperada, Amestris é executada enquanto Artabano e Artemísia saem. Um mês depois, Zeres comenta que já estava na hora do rei chamá-los. Zeres pergunta se os planos continuarão sem Amestris. Amã diz que sem planos ele não suporta mais ver Mordecai. Zeres aconselha Amã a evitar Mordecai, mas Amã diz que não terá paz enquanto todos os judeus existirem. Esther observa as concubinas conversarem. Neemias apresenta Hataque a ela, dizendo que ele será seu substituto. Esther pergunta por quê, e Hataque explica que Neemias foi servir o príncipe Artaxerxes. Esther diz que sentirá falta de Neemias, que menciona que Hataque conhece Mordecai. Ariana comenta que as concubinas falam sem parar sobre o rei. Amira diz que o rei quer passar mais tempo com ela e ri olhando para Esther.
Hayat pergunta a Esther se o rei a esqueceu, deixando-a sem resposta. Arbona informa ao rei que todas estão no pátio. Xerxes pergunta se há notícias da rainha, e Arbona diz que ela ainda está em seus aposentos, mas deve saber do evento. Ioná pergunta sobre o palácio, e Mordecai diz que o rei está voltando a cuidar dos assuntos do reino e que quer falar com ele sobre Jerusalém. Ioná pergunta a Esdras para quem é a comida, e Esdras responde que é para um amigo. Xerxes pede que alguém explique o que aconteceu na última reunião e pergunta a Artabano sobre as gêmeas. Artabano diz que ninguém sabia, pois ela escondeu. Xerxes pergunta aos filhos, e Artaxerxes diz que ela afirmou que ele sabia. Xerxes pergunta como estão as meninas, e Dário responde com desdém. Xerxes manda Artaxerxes levar Neemias para ajudá-lo e pergunta a Amã o que ele sugere para o reino no mês de Adar. Amã fala sobre um povo espalhado pelo reino que segue leis diferentes e não cumpre as leis do rei, sugerindo que sejam eliminados. Xerxes, furioso, pergunta até quando resistirão à sua autoridade. Amã propõe a execução desse povo, oferecendo 340 toneladas de prata a quem realizar a tarefa. Memucã acha absurdo e diz que o Império da Pérsia sempre respeitou todos os povos. Carcena adverte que isso fará o povo odiar o rei. Amã insiste que ninguém gosta desse povo e que o rei só tem a ganhar. Xerxes entrega o anel a Amã, permitindo que ele faça o que quiser com esse povo. Amã agradece e diz que a nação será mais forte. Memucã pergunta a Amã que povo ele tanto odeia, e Amã revela que são os judeus. Memucã se cala, e Amã declara que agora tem um decreto do rei. Artabano pergunta qual é o plano. Amã diz que agora querem falar com ele, mas ele não tem nada a ver com eles. Setar acrescenta que com os esporos, Amã se tornará o homem mais rico de Suzã. Artaxerxes entra com Neemias na leiteira. Dário comenta que Neemias deveria ir para outra leiteira, mas Artaxerxes diz que o pai mandou Neemias acompanhá-lo. Dário desconfia e diz que ele deve ser um espião do pai e que não confiaria nele. Artaxerxes diz para Dário que não é como ele. Ariana pede para Esther se acalmar, e Esther responde que vai se acostumar. Hayat comenta que Amira vive se gabando de que visita o jardim secreto do rei e que ele deu um nome especial para ela, significando que ele é louco por ela. Esther diz a Hatak que quer conhecê-lo melhor. Hatak começa a falar sobre Mordecai e Enoque, sem saber que Enoque morreu. Ele comenta que Enoque iria casar com a moça mais linda de Suzã e já deve ter filhos, considerando o quanto era apaixonado. Esther revela que ela era noiva. Himeneu chega para falar com Mordecai, e Ramim pergunta se ele é judeu. Himeneu pergunta por que isso importaria. Zia comenta que ele está tentando salvar a vida de um judeu e que Joel é nome de judeu. Himeneu diz que é médico e se importa com o bem-estar das pessoas, independentemente de quem sejam, mas isso não significa que ele seja judeu. Zia pede desculpas, achando que ele fosse um deles. Mordecai apenas observa. Amã chega e ordena que todos registrem o seguinte decreto do rei: no 13º dia do primeiro mês, os governadores de todas as províncias e os chefes de todas as tribos devem receber uma carta ordenando a destruição, morte e aniquilação de todos os judeus, jovens e velhos, mulheres e crianças, no dia 13 do mês de Adar, e que todos os seus bens sejam saqueados. Amã mostra o anel do rei em seu dedo, e Ramim comenta que o rei nunca deu o anel para ninguém. Amã ordena que as cartas sejam enviadas imediatamente e, olhando para Mordecai, diz que vai acabar com a raça dele. Mordecai fica chocado e Amã, rindo, diz para todos se prepararem para esse dia. Desesperado, Mordecai clama a Deus. Não esqueça de ativar o sininho das notificações para receber o aviso de novos vídeos. Até a próxima!